Você está assistindo o canal Contos de Clio e hoje nós vamos continuar a nossa viagem pela pré-história. Na nossa última aula, nós vimos o início da pré-história, os primeiros períodos, Paleolítico, Neolítico, a Idade dos Metais e como surgiram as primeiras sociedades, certo? Então, antes de continuarmos, vai lá, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, dá o seu likezinho, deixa o seu comentáriozinho, o seu elogio dos seus vídeos se você já viu, ou a sua pergunta, se tiver alguma dúvida, que nós responderemos. Vamos então agora continuar. O homem saiu da África, passou pela Europa, pela Ásia e veio parar na América. Mas como foi que isso aconteceu? Afinal, tem apenas um oceano separando a Ásia e a América, nada de muito importante. Bom, existem duas teorias que falam sobre isso. A primeira delas é a chamada teoria do Estreito de Bering. Se você conhece geografia, já sabe do que eu estou falando. Estreito de Bering, aquele local no mapa onde Estados Unidos, ou melhor, a parte do Alasca, que pertence aos Estados Unidos, né, do ladinho do Canadá, quase encosta na Rússia, na Sibéria. Porém, esse quase encostado mapa são algumas centenas de quilômetros de mar. Como o homem atravessou isso? Bom, estamos falando de mais de 10 mil anos atrás. Aproximadamente há 10 mil anos aconteceu a última era glacial, a última era do gelo, quando todo o continente, o mundo inteiro, congelou e ficou assim por milhares de anos. E em busca de comida, esse homem que ainda não era sedentário, ainda era seminômade ou nômade, foi caçando os animais cada vez indo mais ao extremo da Ásia. Como o oceano estava congelado, os animais foram vindo em direção à América. Este homem foi indo atrás dele, se mudando cada vez mais, até que atravessou toda esta parte de oceano congelada em busca de alimento. Quando terminou a era da glaciação, o gelo derreteu e os que tinham atravessado para a América ficaram aqui. Os que não tinham ficaram separados na Ásia. Por essa teoria, então, o homem teria chegado primeiro no Alasca e no Canadá e de lá vindo para os Estados Unidos, depois América Central e América do Sul. Porém, a teoria do Estreito de Bering não é a única que explica como o homem veio para a América. Há uma outra teoria que diz o seguinte: quando o homem chegou na Ásia, ao invés de ir para o norte, para a Sibéria, o homem veio para o sul. Chegando no sul da China, ele foi para a região ali da Austrália, essa região que é chamada de Malásia, e depois começou a ir para as ilhas. Conforme acabavam os recursos naturais, ele com pequenos barcos ia navegando de ilha por ilha. Ocupava uma ilha, acabava os recursos, ia para outra, e assim ele foi se distanciando cada vez mais da Ásia, em direção ao Oceano Pacífico, passando pela Polinésia Francesa, pela Polinésia, pela Micronésia, até chegar aqui ao Chile, ocupando o Brasil e toda a América do Sul. Por ele passar então pela Malásia e pela Polinésia, ela ganhou o nome de teoria malaio-polinésia. Essa teoria ela tem uma grande prova aqui no Brasil, no sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, onde foi descoberto o esqueleto de Luzia, a mulher mais antiga das Américas, e que pôs em xeque a teoria do Estreito de Bering. Hoje as duas teorias brigam para ver qual é a mais aceita, a melhor explicação, a mais correta, que prove como o homem chegou nas Américas, mas nenhuma das duas ganhou, ou seja, tanto quem acredita na primeira quanto quem acredita na segunda pode estar certo. Bem, existem vários sítios arqueológicos aqui nas Américas que comprovam essas teorias, como os sítios de Monte Verde, no México, e também alguns que estão nos Estados Unidos. E no Brasil nós temos os sítios arqueológicos de São Raimundo Nonato, de Lagoa Santa, também no Brasil, entre outros. Vamos falar um pouquinho sobre a pré-história no Brasil agora. Nossa pré-história contou com animais muito diferentes do que eles existem hoje, que são parentes distantes dos atuais.
Por exemplo, nós tínhamos preguiças e tatus, porém eram animais muito maiores do que temos hoje em dia. Imagine uma preguiça de 6 metros de altura, ou um tatu com um casco com um diâmetro de 5 metros, a famosa megafauna do Brasil. Esses animais ainda eram muito diferentes, muito maiores, porém chegou um ponto onde começou a faltar comida, e aqueles que não conseguiram diminuir o seu tamanho para ter uma dieta mais balanceada e sobreviverem acabaram desaparecendo. Outros reduziram para o tamanho que existem hoje. O ser humano aqui no Brasil formou então as primeiras tribos indígenas. Por isso, quando os portugueses e espanhóis chegaram aqui nas Américas, já haviam os índios. E alguns índios desenvolveram sua cerâmica e até suas residências durante esse período. Destaque para algumas civilizações da Amazônia que tinham inclusive casas com túneis subterrâneos com várias saídas para enganar seus inimigos e predadores, para ter rotas de fugas e outros lugares para poder sair e também para poder auxiliar e ajudar na caça a outros animais. E aqui em Santa Catarina, houve pré-história? Claro que sim, nós temos vestígios bem claros até hoje, principalmente na região litorânea. Vários povos que viviam aqui, principalmente no litoral, se alimentavam de crustáceos, como o marisco, tão popular aqui na nossa vizinha cidade de Penha. Tem até uma festa com o nome, Festa do Marisco. O que acontecia? O homem pré-histórico comia e ele não tinha noção de reciclar lixo, de mandar para aterro sanitário, claro que não tinha essa consciência. Então ele simplesmente comia, jogava a casca do marisco atrás da casa dele. Uma geração, 2, 100, 200, 1000 anos jogando, formava uma grande montanha de conchas. E aí os índios começaram a chamar esses locais de tambaqui, que seria um amontoado de conchas. E com o português, quando chegou aqui, não entendia bem direito, acabou aportuguesando, chamando o famoso sambaqui. Então o sambaqui são os montes de conchas aonde esses índios jogavam as cascas de restos de alimentos do que eles comiam. Não só os restos de alimento, faziam às vezes as necessidades lá também, e quando uma pessoa morria, eles também enterravam ali. Começam a surgir aí os primeiros cultos religiosos, que eram cultos funerários. A primeira ideia de se ter um Deus, mesmo origem mais ou menos, de que se vai começar a ter na Europa, na África, na Ásia, na Mesopotâmia. Começou tentando dar uma ideia de dar uma continuidade. Para onde nós vamos depois de morrer? Temos uma alma? Não temos? Como é que vamos fazer? Ter um cuidado com os mortos. É assim que vão surgir a ideia dos deuses. Voltamos então agora à história geral. O homem então aprendeu a escrever, começou a diversificar as profissões, tornou uma sociedade mais complexa, e aí surge o primeiro problema: as diferenças entre classes sociais. Pessoas que achavam que o que elas faziam era mais importante do que o que as outras faziam, e porque elas tinham uma coisa chamada conhecimento que os outros não tinham, elas deveriam ser melhor cuidadas, deveriam ter mais conforto, um local melhor, e isso vai levar essas primeiras diferenças sociais. Mas desde essa época, quem estuda já mostra que tem um local melhor na sociedade e um futuro melhor. Será que essas pessoas vão aceitar isso numa boa? Será que elas vão se revoltar? Será que elas serão dominadas? O que vai acontecer na Antiguidade Clássica? Na próxima aula de História.